Senhor, irmãos. Vamos aproveitar que a gente está de pé, vamos só orar e a gente já senta. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque nessa noite nós já agradecemos o teu nome, já louvamos o teu santo nome e agora nós te pedimos que o Senhor venha trazer a tua palavra, que o Senhor use a minha vida, prepare os corações para fazer o que o Senhor quer fazer nessa noite, Pai. É que nós oramos, te pedimos, te agradecemos, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Podeis se assentar. Bom, pode projetar para mim Atos 7. Atos 7, para te situar, é o discurso de Estevão, né? Antes dele ser apedrejado. E nós vamos ler do verso 2 até o verso 5, pode ser. Diz assim a palavra do Senhor. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra, em que vós agora habitais. 5. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Irmãos, eu sempre gostei muito, né, da história de Abraão, mas de uns dias para cá eu tenho estudado muito e também estou lendo um livro, e é impressionante como a história de Abraão, se você for reparar, ela fala muito da nossa história. Se você for comparar tudo o que ele viveu na sua trajetória, todos os processos que ele passou, você vai ver, eu tenho certeza que você vai se identificar com a sua caminhada cristã. E eu acho que nós podemos tirar muitas lições disso, porque muitas vezes sempre Deus está pronto para fazer. Mas nós adiamos as bênçãos do Senhor, dificultamos processos e muitas vezes demoramos a entender o que Ele requer da gente. E você vai ver que é muito claro isso na vida de Abraão, né? Muito claro mesmo. É um homem normal, tá? Inicialmente normal, não tinha nada de especial na vida dele. Simplesmente Deus o chamou e Deus lhe deu uma promessa, né? Que o levaria até um lugar, que lhe daria uma nação, que seria o seu Deus e que esse povo, né, seria o seu povo. Mas você vai ver que ele, no livro de Hebreus, ele começa bem, né? Que pela fé diz que ele obedeceu. E ele saiu da terra, né, que ele vivia, e a palavra diz que ele foi, né, para a terra que ele tinha que receber de herança, e ele nem sabia onde era a terra. Você já pensou? Ele saiu de um lugar e nem sabia para onde ia. Mas a gente vê que desde o começo, se você for estudar a fundo, ele teve muitos erros no processo. E a Bíblia, eu falo que a Bíblia é fascinante, porque quanto mais você pesquisa, mais você encontra, né,
o significado das coisas. E ele foi chamado ainda em Ur, né? Estevão fala, né? E depois também no próprio livro de Gênesis diz, né, que o Senhor estava cuidando dele desde Ur dos caldeus, no capítulo 15. Mas no capítulo 11, no final do capítulo 11, os versos 31 e 32, projeta aí para mim, por favor. Diz que a iniciativa foi do pai dele. Gênesis 11, 31 e 32. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho. Abraão saiu com eles em Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. 32. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então você vê que a iniciativa foi do pai dele, né? Foi o pai dele que tomou a iniciativa de tirar ele, né? E o sobrinho dele, né? Filho do seu irmão falecido, Arã, que havia falecido em Ur, e a sua esposa. E aí você vê que esse processo já começa com um problema. Porque eu não estou, pelo amor de Deus, o pastor Clodoaldo pregou no domingo sobre a figura do pai, né? Eu não estou reduzindo a figura do pai dele, mas o chamado, o ministério era para ele. E você vê, a gente vê, né? Ele saiu de Ur e foi para Arã. E depois ele foi para Canaã. Parece que é tudo pertinho, não parece? Vocês sabem as distâncias disso? Alguém já procurou? Ele parou no meio do caminho. Arã não estava ao lado de Canaã. Ele parou literalmente no meio do caminho. Arã estava 950 quilômetros aproximadamente de Ur. E uns 900 quilômetros de Canaã. Então ele saiu, mas ele chegou até a metade do caminho. E uma coisa que me chama muita atenção, principalmente ultimamente, são os nomes, né? Que as nossas traduções, nós não damos muito significado aos nomes, né? Mas essa cidade, Arã, coincidentemente, que não é coincidência, né? Na Bíblia não existe coincidência, né? É o mesmo nome do pai de Ló. Ló morreu, pai de Ló morreu em Ur, mas eles foram para Arã. E Arã significa caminho ou estrada, ou encontro de estradas. E por ali ele ficou. E olha que interessante, por que eu falo que muitas vezes nós atrapalhamos o que Deus quer fazer em nossas vidas. E por isso que eu falo a similaridade da vida de Abraão com a nossa caminhada espiritual, com a nossa caminhada cristã. A palavra diz que Deus apareceu a Abraão e depois só volta a falar com ele novamente quando seu pai morreu. É muito claro que o pai dele precisou morrer para que ele terminasse de completar o caminho, para que ele chegasse à terra de Canaã. E aí vem a promessa que nós conhecemos, né, que é tão conhecida na Bíblia, que é a promessa de Gênesis 12, 1, 2 e 3. Projeta para mim, fazendo favor. Hugo. Pastor Hugo. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Exatamente o mesmo chamado que é citado no livro de Atos. Ele já tinha recebido aquele chamado. Mas a Bíblia não fala por quantos anos eles ficaram em Arã. Eu não sei o tempo que ele ficou lá.
Mas Deus precisou relembrar o chamado que ele tinha. Que não era para ele ficar naquele lugar. Que Deus tinha para ele não era Harã. E aí no verso 2 diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, você vê que haviam, na verdade, 3 promessas para Abraão. Primeiro, uma terra que ele ia herdar. Depois, uma nação. Nação fala de filhos. E depois fala que ele abençoaria, através dessa nação, ele abençoaria todas as famílias da terra. E é muito interessante, e se você parar para estudar, você vai ver que Ló foi com ele. E a palavra do Senhor diz que Abraão tinha 75 anos, quando ele partiu de Harã rumo a Canaã. E chegando lá, ele fez altares. E eu acho que isso também nos ensina muitas coisas, tá? O primeiro altar ele fez na região de Siquém. Siquém significa ombro. Mas diz a palavra que... calma aí, deixa eu achar. No carvalho, até o carvalho, primeiro ele esteve no lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. Verso 6. Irmãos, você sabe o que significa Moré? Carvalho de Moré. Moré significa professor, instrutor. Então, o primeiro contato que ele teve com a terra de Canaã, ele estava numa terra que chamava carvalho de professor, ou carvalho de um instrutor. É muito claro que Deus estava ensinando Abraão. Abraão não estava pronto. E você vai ver que ele teve muitas falhas. Assim como nós, no começo das nossas caminhadas com Deus, nós estávamos engatinhando. E depois diz que ele se moveu para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda. Tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O segundo altar, na região de Betel. Betel, você sabe o que significa? A casa de Deus. Abraão estava indo muito bem. Só que o problema é que ele armou a tenda dele entre Betel e Ai. E Ai significa ruína, ou monte de ruína. E você vê que ele ficou exatamente, né? A Bíblia diz, ele tinha ao ocidente Betel, mas ao oriente Ai. Ao mesmo tempo que ao ocidente ele tinha a casa de Deus, ao oriente ele tinha ruína. E eu não quero tentar convencer você de nada, porque acho que isso nem seria necessário. Cada um vai ter sua interpretação. Mas eu acho que Ai pode significar alguma coisa assim do nosso velho homem, por exemplo, né? Ou a nossa ruína, ou da onde a gente saiu. E você vê que Abraão estava exatamente entre Ai e Betel. Ai e Betel. Ele não deu as costas para Ai.
e foi para Betel. Ele não habitou em Betel. E quem está entre aquilo que é velho e a casa de Deus, não subsiste por muito tempo. E o que aconteceu? Você vai ver que o texto segue dizendo que Abraão, pouco a pouco, foi para o sul. Ele foi descendo, na região do Negueb. E então veio a fome. Aonde ele estava mais perto agora? Ele já não estava mais perto da casa de Deus. Ele estava perto do Egito. Ele acessou a terra, que seria a herança dele. Mas porque não permaneceu no lugar que ele deveria ficar, agora ele vai para o Egito. E você sabe o que significa o Egito na Bíblia. O Egito significa mundo. Ele já tinha saído de Harã, ele já tinha acessado a terra, mas ele ele não precisava. Ele preferiu, por uma necessidade, na verdade ele estava sendo provado. Né? E não parece justo? A terra está com fome, eu vou para uma região que é mais próspera. Mas ele foi para o Egito. E você vê que durante esse período, isso que é muito impactante, Deus não fala com ele. Porque ele está sendo provado. E ele está tomando as decisões dele. E ele vai para o Egito. Aí, lá ele mente, você sabe de toda a história, né? Fala que Sara é sua irmã, porque tinha medo de ser morto. Abraão tinha medo da fome, medo de ser morto. E ele ia dando os jeitos dele. A verdade é essa. E se você se sente, né, que a gente pode viver um pouco disso, a gente talvez vá dando os nossos jeitos, quando a gente não confia no Senhor. Só que o Egito não tem nada de bom para Abraão. Ele é humilhado por Faraó. Ele é expulso de lá. E aí ele tem que retornar tudo, retroceder. Sabe aquele jogo? Volte para o... retroceder. Aí você vê que ele volta para o sul, para depois voltar para Betel. E aí começa a cair a ficha de Abraão. Aí ele vê que ele precisava ter deixado algumas coisas. Que talvez ele esteja passando por algumas coisas, porque ele errou lá no começo. E como erros nos custam tempo. E Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Então ele tem que chegar para Ló, e eu falo que Abraão tem que tomar uma decisão difícil, que na verdade nós podemos ter uma dupla interpretação, né? Mas ele chega para Ló e fala assim, olha, nós não podemos mais ficar juntos. Eles enriqueceram tanto que não tinha mais pasto para os dois, os pastores dos dois contendiam por causa de pastagem, eles não podiam mais conviver junto, porque Ló não era para estar lá. Era para ele ter deixado a sua parentela. Talvez, aí você vai falar assim para mim, mas o pai dele era responsável por Ló. O pai dele morreu, sobrou para ele. Mas isso atrapalhou demais a vida dele. Demais. E tem erros que nos custam pouco, mas tem erros que nos custam muito. E se você for analisar, Ló, o sobrinho de Abraão, a Bíblia fala, acho que é 1 Pedro ou 2 Pedro, que ele era um homem justo, né? E ele não se conformava com o que acontecia em Sodoma. Mas ele deu muito trabalho para Abraão. Abraão precisou enfrentar a guerra para resgatar ele. E o pior não é isso. O pior não é isso. O pior é que você vê os descendentes de Ló
Você sabe quem são os descendentes de Ló? Na verdade, filhos, netos, né? Porque ele teve 2 filhos com as suas filhas. A primogênita deu um filho, Moabe, o pai dos moabitas. E a mais nova, Ben-Ami, o pai dos amonitas. Você já ouviu falar sobre esses 2 povos, né? O tanto de obstáculo que eles foram para o povo de Deus. Ló morreu, mas ainda assim, o erro de Abraão ainda custava. Por quê? Porque a descendência de Ló ainda servia de obstáculo. E é muito, não é interessante. A Bíblia é maravilhosa por causa disso. Porque eles não habitavam em Canaã, nem os moabitas, nem os amonitas. Eles eram vizinhos, né? Porque quando Ló escolhe a parte das campinas, né, do Jordão, uma face bem plana e bonita aos olhos, né? Era uma região fronteiriça a Canaã. E você vê que eles serviram de impedimento, tanto quando o povo de Deus saiu do Egito, no Êxodo, eles não queriam que eles passassem pela terra, e fazendo aliança com os filisteus para combater o povo de Deus. Você vê, eu falo, como a Bíblia é perfeita, eles não tinham herança da terra. Eles não eram de Canaã, mas eles queriam impedir o povo de Deus de entrar em Canaã. Você vê como, eu falo, como Deus tem o agir dele, o trabalhar dele, e como as coisas contrárias também tentam impedir o cumprimento das coisas de Deus. E a gente vê Abraão, né, a gente parou falando que ele foi obrigado, né, a se separar de Ló, e Ló escolheu uma região bonita. Até diz, uma região que lembrava o Egito. Olha que loucura. E Ló foi habitar lá. E talvez Abraão possa até ter pensado na hora, né? Puxa, sacanagem que ele fez comigo. Ele pegou a melhor terra. Mas quando, é por isso que eu falo, os processos de Deus são em etapa, mas quando ele se separa de Ló, Deus novamente fala com ele. Você vê como Deus fala com Abraão e às vezes deixa de falar de Abraão com Abraão, por quê? Porque ele está envolvido em processos que muitas vezes são necessários ele passar, ou ele passou por desobediência, ou talvez de ter tido uma visão espiritual, mas que eram necessárias. Ele não podia dar mais um passo sem o pai ter morrido. Ele não podia conhecer a terra, porque quando ele se separa, é automático, Deus fala assim, eu te mostrarei a terra, está vendo tudo? Olha ao sul, ao norte, ao leste, tudo será seu, da sua descendência. E Deus está trabalhando em Abraão. E aí, a Bíblia diz que Abraão volta a Betel, no lugar do segundo altar. Quer dizer, ele voltou para o ponto em que ele estava. E aí Deus conduz ele a Hebrom. E Hebrom também tem um significado muito bonito. Hebrom significa aliança, comunhão. E eu falo que é tudo interligado. E a gente começa a entender, a hora que começa a cair a ficha de tudo. Você sabe até onde os espias foram? Quando eles foram espiar a terra? Até Hebrom. Chegou lá, tinham gigantes e eles voltaram para trás. E eles não entraram à terra.
E eles ficaram rodeando no deserto. E quem entrou na terra? Josué e Calebe e a nova geração. E que Calebe pediu de herança? Hebrom. O único que teve comunhão com Josué na palavra, né? Josué, você sabe que tanto Josué como Isaac são sombras de Jesus, né? E ele teve comunhão e herdou Hebrom. Então você vê que desde o princípio, como tudo, Deus vai conduzindo tudo, e a mão dele poderosa vai fazendo tudo, e mesmo sem a gente perceber, e mesmo sem Abrão perceber, ele foi conduzindo tudo. E a palavra de Deus diz que depois de tudo isso, depois que ele chegou em Hebrom, ele tem uma notícia, né, que houve uma guerra e que Sodoma, né, foi levada cativa. E o seu sobrinho, Ló, foi levado junto. Pensa como um homem. Será que Abraão não podia ter falado? Se lascou. Quem mandou escolher? Não foi ele que escolheu? Não queria ir lá porque lá não era a melhor pastagem? Lá não era bonito? Mas Abraão não tinha esse coração. Ele já havia sido tratado em muita coisa. E é muito nítida você ver a evolução de Abraão, passo a passo. Como ele vai sendo conduzido, com erros, com falhas. Às vezes ele tem que retornar, às vezes ele tem... Como nós, né? Mas como nós temos que passar por processos de amadurecimento, mas como Deus está ao nosso lado, nos conduzindo e cuidando de cada detalhe. E aí fala, né, que ele resgata, né, e ele tem um encontro, né, com Melquisedeque, que abençoa Abraão, e você vai ver que aqui é como se fechasse um assunto, porque Melquisedeque diz assim, no 14:19, e abençoou e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E depois, Abraão disse ao rei de Sodoma, quando ele recebe uma proposta, né? Fica com os despojos, deixa as almas para mim. E o rei de Sodoma, você sabe quem vai simbolizar. E ele disse, não, eu não quero. Não quero nada, né? E ele diz, no 22, Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantarei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Eu falo que essa foi a primeira vez que Deus foi revelado como possuidor dos céus e da terra. E aqui, Abraão entende quem é Deus. Então, ele não precisa mais se preocupar com algumas questões. Com questão de fome, com essa questão. Porque ele entende que Deus é possuidor dos céus e da terra. E ele rompe mais uma barreira. Mais uma barreira. E você vê que a partir do capítulo 15, ele não trata mais da terra. Até trata no capítulo 15, porque ele vai fazer uma aliança, né, com Deus. Eu falo que Deus vai passar uma escritura para Abraão. Mas essa escritura, Deus é muito claro, Deus não engana ninguém, né? Ele fala claramente que o povo seria cativo por 400 anos, nada disso. Mas ele queria confirmar
E Abraão cumpriu o que ele precisava fazer. O que Deus tinha para ele relacionado à terra era aquilo. O propósito dele para a terra era aquele. E ele precisou passar por esses processos para que ele pudesse romper essa barreira. E depois disso, no capítulo 15, Deus vai tratar de outro assunto. Na verdade, Abraão vai tratar de outro assunto. Ele quer saber de um filho. Quem que herdará? Se, na verdade, ele só tinha um criado, né, nascido na casa dele de Damasco, né, mas não era filho dele. E aí, Abraão, eu falo, começa um novo processo. Começam novas provas. Começam novos testes. E a Bíblia diz que Deus fala que aquele não seria o herdeiro dele. Que o herdeiro dele seria alguém que ele iria gerar. Que Abraão iria gerar. E quando Deus fala isso, diz a palavra que ele creu. E aquilo foi imputado como justiça. E aqui eu acho que fica a maior lição de hoje. Porque, na verdade, Abraão creu, mas eu vou te mostrar que a fé dele... deixa eu achar um termo bom para não te chocar. Eu li um livro que chama de fé mista. Eu não sei se é um bom termo, mas eu vou te explicar por quê de uma forma rápida. Porque ele creu que ele teria um filho, e eu não duvido disso. Mas o tempo foi passando. O tempo foi passando. E esse filho não nascia. E esse filho não nascia. E foi passando dias, semanas, meses, talvez anos. E ele não teve a paciência de esperar. Vocês sabem com quantos anos Isaac nasceu? Quantos anos Abraão tinha? Alguns lugares diz 99, mas 99 quando Sara ficou grávida, né? Mas tem um lugar da Bíblia que fala que ele tinha 100 anos. 100. Você sabe quantos anos tinha Abraão quando Ismael nasceu? 86. Ele antecipou 14 anos. E, na verdade, Abraão deu um jeito. Só que esse jeito nunca vai dar certo. Por quê? Porque Abraão usou da sua força. Abraão teve uma concepção natural. Ismael era filho de Abraão e Agar, a escrava. Não tinha nada de Deus nisso. Aí você pode falar para mim assim, e a gente pode discutir. Mas a promessa não era que ele teria filho? Que seria gerado por ele? Me mostra onde está errado. Está errado que foi ele que gerou. Isaac foi gerado por Deus. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que, irmãos, eu fui procurar, né? Porque a Bíblia aparece amortecido, né? Eu acho que em Romanos 4 e Hebreus 11 aparece também. Aí fui pesquisar sinceramente, também diz que Sara também já não tinha mais, né, o ciclo de mulher, né? Não podia mais ter filho, né? E ela era estéril ainda. Quer dizer, não tinha como. E amortecido significa estar morto mesmo. Estar morto, não é
é mais do que você imagina. Né? Amortecido não é atenuando, muito pelo contrário. A melhor tradução, vamos dizer assim, o significado claro é estar morto. Se eu não me engano, eu acho que do grego vai ser necros. Eu acho, não tenho certeza, tá? Mas depois você pode até pesquisar na sua casa. Faça isso. Então, ele estava morto, ele não poderia mais gerar. E é nessa realidade que Deus vai trabalhar. Só que, o que a gente vê? Que do nascimento de Ismael até Deus falar com ele novamente, não é esse seu herdeiro, foram 13 anos. 13 anos que Deus ficou. A Bíblia, depois você vê, Gênesis 16 era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Gênesis 17:1, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Não é que sua Bíblia perdeu algumas páginas. É porque durante 13 anos, Abraão não tem história. Porque Ismael não valeu de nada para Deus. Deus não podia trabalhar com Ismael. E é engraçado que quando Deus vai prometer um filho, o filho da promessa, Abraão, vendo a impossibilidade daquilo acontecer, ele ainda diz, Senhor, abençoa Ismael, abençoa Ismael, está tudo certo. Abraão estava satisfeito, ele não reclamou mais, Senhor, eu preciso de um herdeiro. Não, já tenho meu filho, eu tenho Ismael. Mas o que é gerado pelo homem não pode satisfazer a Deus. E o problema é a origem dele. Ismael foi circuncidado. Ele teve a sua carne cortada também. Mas ele não é Isaac, ele não foi gerado por Deus. Enquanto Abraão não morresse, Isaac não podia nascer. Você entende por que durou tanto tempo? Porque Abraão precisava esperar, ele tinha que esperar ele morrer. E é isso que nós precisamos fazer. Muitas vezes nós podemos, não estou acusando ninguém, estar satisfeitos com os nossos ministérios, achando que o que nós temos feito é a vontade de Deus. Eu acho que Abraão chegou a pensar nisso. Deus queria me dar um filho, eu tive um filho e está tudo certo. Mas o problema é a origem. Quando nós nos apoiamos nas nossas qualidades físicas, ou algo que é natural, ou algo que nós estudamos, conhecimento, eu falo bem, eu sou eloquente, isso não tem proveito nenhum no reino de Deus. Porque isso é carne, isso ainda não foi tratado por Deus. Só quando nós morremos, não de forma literal, obviamente, mas matamos nossa carne, né, como Paulo fez, né? Paulo é muito claro nisso, né? Que ele poderia se apoiar na carne, mas ele desprezou tudo isso. Aí é que Deus pode começar a trabalhar com a gente. Aí que nós podemos servir e ser relevantes ao reino de Deus. Aí que nós podemos cumprir o propósito de Deus. Então, para concluir, tudo é dele. É como a gente cantou, né? Nós somos apenas vaso. E quanto antes nós descobrirmos isso, mais fácil será o nosso processo. Nós muitas vezes queremos herdar as promessas de Deus, só que nós não nos atentamos que nós precisamos passar pelos processos de Deus.
Muitas vezes nós não ouvimos Deus falar porque nós precisamos retornar aonde nós caímos lá atrás. Por que Deus não fala comigo há tanto tempo? Muitas vezes nós estamos ao lado da casa de Deus, mas com o olho na ruína. Muitas vezes nós queremos herdar a terra, mas nós estamos na fronteira com o Egito. Então, Deus é maravilhoso. E as promessas dele vão se cumprir em nossa vida. Eu não tenho dúvida disso. Mas nós temos que nos posicionar. Nós temos que saber como nos portar. Saber quem é Deus. Que Ele que provê as coisas. Quando Deus se apresenta a Abraão pela segunda vez no versículo 17:1, a nossa Bíblia, ela diz assim, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. A nossa tradução perde, né, os nomes ou os atributos de Deus. Na verdade, é Deus que é suficiente. El Shaddai. Né? Se você vê El Shaddai, é uma boa tradução, Todo-Poderoso, mas no original, a Sanderlene, ó, quem precisar saber de hebraico, a Sanderlene aprendeu alguma coisa. Shaddai, a gente vai ver que significa que é suficiente. El Shaddai, Deus que é suficiente. Ele não precisa de ajuda. E quando ele descobre que Deus é suficiente, você vê que a fé dele muda, que aí ele passa a crer, né, mesmo contra a esperança, como diz a palavra do Senhor, e aí Isaac nasce. E aí Isaac nasce. Para Isaac nascer, Abraão teve que morrer. Para Isaac nascer, ele teve que conhecer o Deus que é suficiente. Deus que é suficiente não precisa trabalhar com alguém que seja viril. Ele chama a existência o que não existe. Ele resgata o morto. Ele traz vida, né, e esperança a qualquer coisa. É Ele que dá vida. Amém?